Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, cassou, por meio da mesa diretora da Casa, na tarde de hoje, os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ramagem foi cassado por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal com trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade mais de recurso, a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação na suposta trama golpista de 2022. Já Eduardo Bolsonaro foi cassado pelo acúmulo de faltas na Câmara. Ele está nos Estados Unidos desde o mês de fevereiro, sem autorização para votação à distância. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós até alteramos aqui a pauta início do programa, porque essa notícia acaba de sair, então confirmando a cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro e também Alexandre Ramagem, e no caso de Eduardo Bolsonaro, pelas faltas. Agora, no caso de Alexandre Ramagem, pela condenação do Supremo Tribunal Federal, que é o mesmo caso da deputada Carla Zambelli, só que tem uma diferença, né, Piotto? No caso da Zambelli, Hugo Motta decidiu levar o caso ao plenário da Câmara dos Deputados e o plenário rejeitou a cassação por ausência de quórum. E aí, com uma canetada ali, o ministro Alexandre de Moraes anulou essa decisão da Câmara. Agora, no caso do Ramagem, ele decidiu levar à mesa diretora da Câmara dos Deputados e decretar a cassação do deputado, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, Piotto. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Cauti, Consta, a todos que nos acompanham. Como falta coerência para o presidente da Câmara, Hugo Motta, para nós não falta. Eu vou repetir o que dissemos aqui dias atrás. No caso do deputado Eduardo Bolsonaro, a legislação, como está na Constituição, o artigo 55, deixa muito claro. O deputado pode perder o mandato se ele faltar, por exemplo, a expressão correta é exatamente, né? Quando ele, por exemplo, faltar um determinado número de sessões. A terça parte das sessões ordinárias da Casa, é o que diz o texto. Ele faltou mais do que isso foi divulgado à época, está tudo bem. E essa decisão cabe somente à mesa diretora decidir. Tecnicamente, ele poderia ser cassado. A questão é que a Câmara poderia ter altivez e se perguntar, mas por que ele está faltando? Porque ele está refugiado neste momento nos Estados Unidos, porque se viesse ao Brasil seria preso, e seria preso pelo que ele está falando, o que é proibido pelo artigo 53 da Constituição, porque um deputado, um parlamentar, é inviolável pelas palavras e pelos votos. Ou seja, ele pode dizer e pode votar da forma como quiser. Então, a Câmara poderia comprar pelo lado político essa questão e dizer, não, a mesa diretora não vai cassar porque é um parlamentar que está se refugiando em outro país, porque senão seria preso pelo que ele fala. Bom, ainda assim, do ponto de vista técnico, caberia, não politicamente. No caso do Alexandre Ramagem, aí nós temos um problema de incoerência e de falta de seguimento da Constituição. Porque, como a Paula se lembrou agora, no caso da Zambelli, ela também tem sentença transitada em julgado. E aqui diz claramente no artigo 55 que quando um parlamentar pode ser cassado se ele sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Mas abre uma exceção aqui, que neste caso caberá ao plenário da Casa, ou seja, do Senado ou da Câmara, julgar por maioria de votos se ela perde ou se ela não perde. Ou seja, esse parlamentar. Ele levou essa votação, no caso da Carla Zambelli, para o plenário. Perdeu, ou seja, não houve votos para cassar. Não teve o número mínimo necessário para cassar o mandato da Carla Zambelli. Nesse caso do Ramagem, também teria de ser levado. Não levou. Por que o Hugo Motta não levou? Porque ele entende que o Supremo vai lá na frente e vai rejeitar, como fez o Alexandre de Moraes, e aí veio aquela história de que a Carla Zambelli renunciou ao mandato, criou ali algumas condições, muito mal explicada essa história. E, de alguma forma, livrou o Hugo Motta de enfrentar, eu não estou falando de afrontar, enfrentar o Supremo Tribunal Federal com a Constituição na mão. Falamos disso aqui na última sexta-feira, inclusive. Neste caso, ele sequer cumpriu a Constituição. Não falta só coerência, aí nesse caso falta coragem, porque a Constituição dá todos os motivos para você seguir adiante com a lei. Não, ele preferiu simplesmente decidir na mesa. É uma decisão completamente arbitrária, ilegal e inconstitucional.
no seio da Constituição, no artigo 55. Aliás, a leitura é extremamente clara. Eu vou ler aqui, me permita rapidamente. Nos casos previstos, exatamente nos incisos 1º, 2º e 6º, que é exatamente um desses, que é de sofrer condenação em sentença transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa e de partido político representado no Congresso Nacional. Ou seja, a mesa recebe e manda para o plenário. Bom, ele não fez isso. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo, Consta. Eu já vou trazer aqui a declaração do líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, que já se manifestou a respeito da cassação dos deputados. Ele disse o seguinte: trata-se de uma decisão grave que lamentamos profundamente, que representa mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento. Não se trata de um ato administrativo rotineiro. É uma decisão política que retira do plenário o direito de deliberar e transforma a mesa em instrumento de validação automática de pressões externas. Quando mandatos são cassados sem o voto dos deputados, o parlamento deixa de ser poder e passa a ser tutelado. Milhões de brasileiros que confiaram seus votos a Eduardo Bolsonaro e ao delegado Ramagem ficam hoje sem representação. Isso escancara a deformação do sistema democrático brasileiro, no qual decisões judiciais e administrativas passaram a se sobrepor ao voto popular. Seguiremos lutando por todos os nossos parlamentares e brasileiros hoje exilados fora do país, vítimas de perseguição política promovida por setores do judiciário. Hoje foram eles. Amanhã pode ser qualquer parlamentar que não se submeta. Está aí, então, a declaração, 16 horas e 40 minutos, consta, quando Sóstenes Cavalcante recebe a ligação do presidente da Câmara aí para informar a cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro e também Alexandre Ramagem. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Nota impecável do Sóstenes, é por aí mesmo. Boa noite, Piotto, Cauti, Mestre Augusto, toda a audiência da Oeste. Veja, ele quis evitar um novo constrangimento como o do caso da Carla Zambelli. E foi covarde, que tem sido a marca registrada do presidente Hugo Mota, né? Ele tem sido frouxo e se mostrado muitas vezes vassalo do sistema. Não tem coragem de peitar o sistema para defender a independência da casa, né? Lembrando que os poderes são harmônicos e independentes, coisa que não tem acontecido. Outra coisa que chama a atenção, né, Paula, a gente não pode deixar de notar, é que todas essas cassações, seja na mesa, seja até mesmo quando vai a plenário e não aprova com quórum suficiente, mas aí vem a canetada do Alexandre de Moraes, todas elas, sem exceção, têm um viés que é para perseguir os conservadores, os bolsonaristas. Isso já está, ou deveria estar, muito escancarado para todo brasileiro hoje. Veja que nem o Glauber Braga, que agrediu um sujeito no parlamento, ele foi afastado. Ele teve apenas uma punição temporária, não teve seu mandato cassado, ou seja, a mensagem é que está liberado bater em pessoas, o que é claramente quebra de decoro, se você for de esquerda, se você for da turma que vai ser defendida depois pelos artistas decadentes, né, pela turminha que grava vídeos, saindo em seu apoio, ou por advogados de bancos fraudadores que viajam em jatinho com ministros do Supremo que depois colocam o caso do próprio banco numa caixa preta, né? Aí você pode enaltecer a figura do Glauber Braga, porque afinal de contas é um deles, né? Então, nada acontece com a turma da esquerda, mesmo quando usam violência contra terceiros, existe um salvo-conduto, existe uma proteção, e tudo acontece, inclusive perseguição injusta, que não passa pelo plenário, que às vezes não tem quórum para cassar, mas dane-se porque vem a canetada do Alexandre de Moraes. Tudo acontece para prejudicar, para caçar os parlamentares de direita. Quem finge que não entendeu ainda o que está acontecendo com o Brasil precisa parar de ser tão sonso. Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Dá para dizer que nesse caso o Hugo Mota perdeu mais uma oportunidade de fazer valer a Constituição e dizer, nesse caso, quem decide é a Câmara dos Deputados, sem dúvida. Augusto? Mostrou que é frouxo, né? Frouxo. Boa noite, Paula. Constantino, bem-vindo sempre. Piotto, Cauti.
Boa noite a você que nos acompanha. Vale a pena evocar um episódio aí que ocorreu horas antes da decretação do AI-5, em 1968. O governo militar tinha pedido a licença para julgar um deputado que tinha feito um discurso, deputado do MDB, um discurso onde ele dizia que no 7 de setembro os cadetes do Exército não deveriam dançar, as moças brasileiras não deveriam dançar com cadetes do Exército, em bailes de debutantes. Um discurso que foi feito no chamado Pinga-Fogo, né? Que é um horário em que falam por 5 minutos os deputados que não abordam assuntos tão importantes. Então, era um pretexto para a decretação do AI-5. Então pediram licença e essa licença foi negada por um grupo que, sob a liderança do Mário Covas, que era um bem moço ainda, chefe e líder da oposição, com muitos votos de deputados governistas. Votaram contra a licença. Por quê? Porque não fazia sentido. Aquilo não era justo. Esses são os da nota do Sóstenes. Quem subscrevesse essa nota estaria incluído aí nesse grupo. O outro grupo seria representado pelo então presidente da Câmara, que era o Zé Bonifácio de Andrada, um deputado mineiro que era presidente da Câmara. Ele passou no momento em que estavam votando, ele apareceu durante a votação que negaria licença ao governo. E um deputado, ele falou, deu aviso, olha, essa votação aqui vai dar problema, porque o governo vai reagir e tal. E um deputado gritou, né? Assim, seja menos Zezinho e mais Andrada, que ele era da família dos Andrada. Sabe qual foi a resposta dele? Esse gesto aqui, ó. Deu uma banana gloriosa para quem estava votando e foi embora. E só voltou depois da reabertura do Congresso, que foi fechado por um tempo, e tivemos o ato institucional número 5. Esses caras não estão lidando nem com um regime militar. Eles têm todas as condições para dizer um não, como esse que foi dito antes do AI-5. Os que votaram contra a autorização a aprovação da licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, era autor do discurso, esses voltaram, retomaram a carreira e alguns foram longe. Exemplo, Mário Covas. Sim. Voltou ao Senado, inclusive, foi governador de São Paulo. Os outros são todos Zezinhos Bonifácios. Quem não tem coragem de reagir a essa arbitrariedade é covarde. Só mais uma informação, os advogados do Alexandre Ramagem, do deputado, chegaram a enviar um texto para o presidente da Câmara, Hugo Motta, pedindo ali pela manutenção do mandato parlamentar e também autorização para que o Ramagem exercesse o mandato por meio de voto remoto. Vou trazer aqui o que disse o texto, um trecho desse texto da defesa do Ramagem. Aspas, hoje as votações são majoritariamente realizadas via aplicativo de internet. Assim, mesmo alguém preso em regime fechado pode atuar, bastando a garantia de acesso aos sistemas necessários. Fecho aspas aí para esse texto que foi endereçado ao Hugo Motta, que ainda assim deliberou via mesa diretora. Agora, esse caso deveria levar a plenário, os deputados que decidissem, né? Veja só que essa carta dos advogados veio antes, obviamente, Exato. da decisão que eles jamais supunham que o Hugo Motta não cumpriria a Constituição de levar pelo menos a plenário. E aí, claro, se a maioria decide realmente tem números para caçar, bom, é uma decisão do plenário. Mas o Hugo Motta não fez isso, ele não seguiu a Constituição. Ele cometeu um ato absolutamente... Olha, o texto é muito claro, não é preciso ser jurista para entender esse texto, ele é muito claro. É muito simples, de leitura, digamos, acessível.
não pode ser cassado. Quem decide a cassação é o plenário, não é ato da mesa diretora, ou seja, do Hugo Mota e dos seus assessores ali, dos mais próximos ali da mesa diretora, eleitos como representantes da mesa. É medo, não tem outra palavra, é medo. Ele não quis defender o parlamento. Toda vez que o Hugo Mota agora disser não vou defender o parlamento, não é de verdade, porque na oportunidade que ele teve, inclusive de dobrar a aposta em relação à questão da Carla Zambelli, que ele teve de novo uma chance. Falávamos disso na sexta, né? Ele vai ter uma nova chance com o Ramagem. Ele vai ter novamente essa chance de dizer assim, não, quem decide é o parlamento e deixa o Supremo tomar a decisão que ele quiser. A partir daí a gente vê, dobra a aposta e vamos lá. É o famoso, me perdoem a expressão mais popular, vamos ver quem tem mais garrafa para vender. As garrafas deles são todas da Constituição. As do Supremo são do quê? Do arbítrio. Do malabarismo jurídico. É isso. Pedalada jurídica, podemos chamar, né, Paulo? Bom, e o projeto de lei que reduz penas, especificamente para os condenados nos atos do 8 de janeiro, foi aprovado ontem no Senado Federal. O texto impede a soma das penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Com a nova lei, se as condutas dos condenados estiverem ligadas a um único episódio, será aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem o acúmulo. O texto também reduz o prazo para a progressão de regime dos condenados primários de 25% para 16%, ou seja, 1/6 da pena, desde que não sejam crimes hediondos ou cometidos contra a pessoa ou patrimônio. O texto ainda autoriza o desconto da pena pela leitura, estudo ou trabalho de pena cumprida em caráter domiciliar. Minha convicção é de que não houve golpe, que houve, na verdade, uma balbúrdia e que aqueles que depredaram, aqueles que invadiram prédios públicos, individualizada a culpa, devem responder por isso. Bom, esse que nós ouvimos foi o líder da oposição, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Já o líder do governo, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, foi contra a aprovação do projeto. Quem tenta golpe tem que ser punido, porque se o golpe se consuma, não tem mais ordem democrática. E quem consumou o golpe se vira governante ditador, como nos levou a 21 anos de arbítrio e de ditadura. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a aprovação do projeto de lei. Aprovado o projeto com a emenda número 6. Votaram sim 48 senadores e senadoras, não 25, uma abstenção. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. E o senador Flávio Bolsonaro celebrou a aprovação da medida. Daqui a pouco a gente volta com a declaração do senador Flávio Bolsonaro. Agora a gente vai para o que disse o presidente Lula, que negou um acordo do governo em relação a esse tema e disse que vai vetar o projeto aprovado no Congresso. Então, se o presidente não foi formado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora, eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Carlo Cauti, boa noite, seja bem-vindo. Ontem, então, o Senado aprovou. Havia uma dúvida se haveria aí tempo, né? Se a base governista iria pedir vista, tentar obstruir ali os trabalhos em relação a esse tema. Hoje, saiu uma informação de que o Jacques Wagner, senador líder do governo no Senado, admitiu ele ter feito um acordo na CCJ para não barrar, para não travar a discussão deste tema, em troca aí da aprovação do pacote para reduzir os benefícios fiscais, para dar uma
uma aliviada, ajudar o governo a fechar as contas para o ano que vem. Lula negou ter havido aí qualquer tipo de acordo nesse sentido, mas o fato é que, no fim das contas, o Senado ontem, então, aprovou por 48 votos, 25 contrários, esse projeto de lei que reduz as penas dos condenados, né, pelo 8 de janeiro, que atinge também o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados também dos núcleos. Vai vetar Lula disse que vai vetar, mas o Congresso pode derrubar o veto, tem isso, né? Exatamente. Muito boa noite, Paula, mestre Augusto, Piotr, Consta, boa noite ao nosso público. Pois é, para derrubar o veto do presidente da República são necessários 41 senadores, votaram 48. Essa anistia, de fato, essa redução das penas. Ou seja, há voto sim para derrubar o veto do Lula. Vai acontecer. Agora, se o Lula queria entrar em rota de colisão com um Congresso que já lhe é hostil, está fazendo todo o caminho bem certinho para não aprovar absolutamente mais nada. Porque se houve acordo, como o líder Jacques Wagner, o líder do governo, admitiu, quer dizer que, de fato, alguma coisa aconteceu e foi exatamente como ele disse, ou seja, a oposição, ou parte dela, votou para reduzir os benefícios fiscais, ou seja, aumentar os impostos, basicamente, aumentar a carga tributária e salvar as contas do governo no ano que vem, e, em troca, foi votada esta redução das penas. Agora, se o Lula quer voltar atrás e diz não tem acordo, etc., terá problemas nas próximas votações. Então, não me parece que ele esteja brilhando por articulação política ou por gênio, né, para tentar manter sob controle um Congresso que, em várias ocasiões, humilhou o Executivo. Em vários momentos o Executivo foi humilhado pelo Congresso e vai continuar sendo. Então, assim, das duas uma, ou Lula sabe de alguma coisa que a gente não sabe, mas me parece muito difícil, ou ele espera que o STF, mais uma vez, nesse consórcio, né, que está deixando um clima irrespirável lá em Brasília, salve um Executivo em clara dificuldade, ou ele está brincando com fogo e vai sentir qual que é o peso de um veto. Mais um, né, de vários que já foram derrubados pelo Congresso. O último deles foi, se não me engano, o marco do marco temporal, que também foi derrubado pelo governo, pelo Congresso, e que agora desesperadamente jogaram mais uma vez, para o STF, porque é um governo que não sabe governar, muito menos articular com o Legislativo. Nós chegamos à perfeição, né? Um ladrão é representado, tem como líder do governo o sujeito aí com a voz de castrato, que nos aborreceu e atormentou durante toda a CPI da Covid. Ele volta como líder do governo, o cara que passou mais tempo que capinha no Supremo Tribunal Federal para apresentar recursos contra decisões do Supremo. Ele deveria ser cassado por agir contra o Congresso. Deveria ser cassado. Isso é falta de ética, no mínimo. Consta, eu quero te ouvir, mas antes deixa eu trazer aqui a declaração do senador Flávio Bolsonaro em relação a esse tema. Não era exatamente o que a gente queria, não era o que a gente estava batalhando, mas é o que era possível nessa conjuntura de composição do Congresso Nacional, nessa conjuntura de interferência de forças externas dentro do poder legislativo. Então, quero dar os parabéns aos deputados, parabéns aos senadores, agradecer a todos que nos ajudaram a subir esse primeiro degrau, porque, como eu disse mais cedo na CCJ, não era nem para a gente estar discutindo dosimetria e nem anistia, era para estar discutindo a anulação dessa farsa que foi esse processo todo lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro e centenas de outras pessoas foram condenadas pelos seus inimigos. Consta, eu quero te ouvir como é que você avalia esse processo todo, porque desde o início aí do ano a gente acompanha Hugo Mota, né, prometendo que iria colocar em votação o projeto da anistia, que foi desfigurado, ele indicou Paulinho da Força como relator, que rebatizou o projeto de dosimetria, ficou ali 2 meses com o projeto parado sem apresentar texto, foi aprovada uma urgência na Câmara dos Deputados sem texto, e praticamente em menos de 10 dias apresenta-se um texto, passa na Câmara e agora no Senado Federal. Como é que você avalia toda essa cronologia aí para chegarmos nessa aprovação, Consta? Paula, a única conclusão a que a gente consegue chegar é que houve o aval do STF para esse projeto final, principalmente do Alexandre de Moraes. Por mais que ele tenha dito em entrevista recente, em fala recente,
que é contra, né, aliviar a punição de gente que tentou golpe. Eles precisam manter essa narrativa, mas, pelo que se escutou nos bastidores, o projeto na Câmara veio com o aval do Alexandre de Moraes, por isso não podia haver nenhuma emenda, e não houve. E no Senado, idem, tinha que ser só carimbado para não voltar para a Câmara. Tanto é que o próprio senador Alessandro Vieira teve que reconhecer que pretendia mexer, mas desistiu. Então, me parece que essas falas do PT, do próprio Lula, são para jogar para a plateia do pessoal da esquerda. Esse pessoal que sai num final de semana de casa, né, para ver showmício de artista decadente e pedir a prisão de 14 anos de uma cabeleireira, mãe de 2 filhos, cujo crime foi usar um batom numa estátua. Então, é espírito de porco, é uma turma que teve anistia lá atrás por crimes reais, de assalto a banco, de bomba, de sequestro, e não quer anistiar agora, ou nem mesmo reduzir a pena de pessoas inocentes para poder manter uma narrativa de que houve uma tentativa de golpe. O Lula deve vetar mesmo para jogar para a plateia, em que pese ter feito acordo, tudo leva a crer, com o Congresso, e o Congresso vai derrubar o veto. Isso atrasa um pouco o processo. Quem está preso tem pressa, alguns casos levarão à soltura desses presos, né? Então é boa notícia, mas o senador Flávio Bolsonaro está coberto de razão. É o que tinha para o jantar, não é o ideal, longe disso, né? O mais correto seria anular esse processo todo. O Paulinho da Força apareceu como possibilidade viável porque veio justamente com a costura com o STF, né? Então era o que dava, eles realmente exercem um poder real ali dentro, não dá para achar que vai peitá-los e peitar também o próprio presidente da casa que prometeu e não entregou a votação no plenário do projeto de anistia. Então é uma vitória com um leve gosto de derrota para a oposição, né? Porque não é o que desejávamos nem o que precisávamos. E para o lado da esquerda é uma derrota também, porque eles não conseguiram barrar e ficam com essa narrativa de que estão aliviando a pena de golpistas e blá blá blá, mas no fundo também eu acho que eles entendem que isso pode ajudar a distensionar um pouquinho o clima no país. Bom, e os partidos PSB, PT, PCdoB e PSOL acionaram o Supremo Tribunal Federal contra o projeto de lei da dosimetria. Os parlamentares pediram ao ministro Alexandre de Moraes a suspensão da proposta, alegando vícios graves na tramitação no Congresso. Segundo os parlamentares, a emenda apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi indevidamente classificada como emenda de redação. Na avaliação dos partidos, a mudança alterou o mérito do projeto ao modificar critérios de execução penal e retirar diversos crimes do alcance da proposta. Os partidos também apontam a supressão do prazo regimental de vista na comissão, sem regime de urgência ou justificativa formal. Para os autores da ação, a medida restringiu o debate parlamentar e violou também direitos das minorias. Piotr, nenhuma surpresa, nós até comentamos ontem que haveria aí a judicialização, mais questões regimentais, né, em relação à aprovação desse projeto, e agora volta para o Supremo Tribunal Federal. Esses parlamentares, esses partidos são bem hipócritas, né? São eles que, por exemplo, atropelaram a discussão da reforma tributária. Esta, sim, merecia muito mais discussão. Chegava o texto que ninguém tinha lido, tinha feito uma série, tinha ocorrido uma série de alterações e mesmo assim ia para votação. Nós estamos falando de reforma constitucional, que vai ficar por muito tempo, em tese, né? Se bem que acho que não vai muito adiante essa reforma. Mas voltando só ao assunto em questão, claro que é uma emenda de redação, é só isso. Quando você diz, isso vale só para isto, só para estes crimes, para esta situação. Foi isso que o Sérgio Moro propôs, que foi entendido no Senado como emenda de redação, não altera o mérito. O mérito seria dizer o seguinte, olha, a pena tem que ser muito maior, Isso seria você mexer no mérito, porque esse crime não pode ser contemplado, aquele pode. Isso você está mexendo no mérito. Enfim, o texto, de alguma maneira, da forma como está acontecendo, porque a única coisa que seria inquestionável do ponto de vista legal era o projeto de anistia. Este, sim, é uma prerrogativa do Congresso, aprova a anistia, acabou. E não tinha por que retomar. Mas vamos lá. Criou-se toda essa possibilidade de voltar ao Supremo Tribunal Federal, de judicialização.
Voltando só ao trâmite legal, o presidente agora tem 15 dias para analisar. Como esses 15 dias, se ele não se manifestar, vale o decidido pelo Congresso. Claro, ele vai se manifestar. Vai deixar até o último dia, mas vai se manifestar. Mesmo assim, nós estamos num recesso praticamente. Esse recesso já vai começar, o Congresso volta só em fevereiro, ou seja, só em fevereiro que haveria a possibilidade, a menos que o Davi Alcolumbre seja altruísta e convoque o Congresso Nacional no meio de janeiro para derrubar o veto do presidente da República. Ainda assim, cabe um monte de reanálise pelo Supremo Tribunal Federal, porque quem decide e manda nesse país, lamentavelmente, é o Supremo Tribunal Federal, em qualquer coisa, sob qualquer tempo. Augusto, antes de te ouvir, nós já exibimos esse vídeo aqui, quando o Paulinho da Força, que foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados, apresentou o relatório, na sequência ele concedeu uma coletiva de imprensa, conversou com alguns jornalistas e lhe foi perguntado como é que seria o cálculo da pena, agora com base nesse texto que ele propôs, ou o Supremo propôs, enfim. E aí ele tentou explicar para os jornalistas como é que seria ali o cálculo da pena. Eu acho importante a gente revisitar esse vídeo, mas vou pedir a atenção de todos vocês, o Consta, que é economista, o Carlo Cauti, para ver se a gente consegue chegar aí num denominador comum. É isso aí. Vamos pegar então o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Aliás, foi considerado 27 anos e 3 meses. Só que na execução penal multiplica por 25. Isso dá 6 anos e 10 meses. Na minha conta, então, nesse projeto que nós vamos votar hoje, reduz uma parte lá em cima, então, na medida que você junta as duas penas, reduz, me parece, para 20 anos. Espera aí, deixa eu percorrer assim. Reduz para 20 anos e 7 ou 8 meses, e multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Aí com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Mas então, para ficar claro, o que eu reduzo não é de 27 para 2,4. Eu reduzo de 6,7, 6,9, 6,10 ali, para 2,4. Essa aqui é o resumo do projeto que nós vamos votar hoje e que teve apoio da ampla maioria da Casa. Eu acho que a gente devia entregar ao Piotto e ao Cauti, que entendem de economia, a tarefa de colocar legendas em português e numa matemática compreensível. E aí exibir outra vez, porque eu realmente não entendi nada. Eu achava que a gente tinha chegado até onde fosse possível com aquela da Dilma. 30% não é 30%, é 30% de 30%. Mas aqui está um espetáculo. Eu confesso que eu nunca entendi como é que chegaria a esses 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. É que ele confundiu também a multiplicação com a divisão aritmética básica. Isso aí é uma clara frase fruto... 2 mais 2 são 5. Não, isso aqui é convívio etílico já. Ele fez 27 vezes 25, seria dividido, né, pelos 25% de pena cumprida. Deve ser isso, né, Consta? Sei. Não, ele está multiplicando por 0,25, né? Que é dividir por 4. Pronto. É isso que ele está fazendo. Esqueci. Multiplicar por ponto de gênio matemático. O Consta é um craque nisso, claro. Ele deve ter entendido, então. Mas ainda assim, quando você pega... O Consta foi ao ponto, né? Ele tira um crime, porque o absurdo do Supremo de achar, da primeira turma, né? Não vou nem culpar o Supremo inteiro. A primeira turma de dizer que atentado violento contra o Estado, democracia, direito e golpe de Estado tinham que ser penas somadas, não, e falando, não, tiram dos crimes, o que é menor é absorvido pelo maior. Tá bom. Aí que ele falou assim, sai de 27, vai parar mais ou menos em 20, alguma coisa. Aí depois ele está dizendo que você começa a ter uma série de benefícios que são aprovados agora nessa lei e que você chegaria a esse 1/6. E desse 1/6 você pode... Mas para isso você precisa de uma benevolência do juiz. E este é o ponto. O juiz precisa considerar uma série de atenuantes. E sim, ainda assim tem uma benevolência do juiz que obviamente nós não temos hoje no Supremo Tribunal Federal. Menos ainda em relação ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja intenção, basta ver a forma como o ministro Alexandre de Moraes trata a prisão de um ex-presidente da República. Pega os presidentes que já foram presos, pega o Lula recentemente, ele teve uma série de benefícios, uma série de, digamos, de privilégios. E o caso do Bolsonaro não é nem privilégio, é direito a tratamento de saúde rápido, nem isso ele consegue. Imagina que haverá essa benevolência.
Eu vou ficar, digamos, surpreso, positivamente surpreso se isso acontecer, mas não temos sinais disso. Vamos tratar só com o que nós temos de realidade, né? E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira as visitas permanentes da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão permite as visitas às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã, com duração de 30 minutos, conforme a portaria da Polícia Federal. Michele poderá visitar o marido sem necessidade de nova autorização judicial. Mais cedo, Michele Bolsonaro havia se pronunciado sobre a falta de resposta ao pedido de visita ao ex-presidente. Segundo ela, a petição enviada ao Supremo não foi analisada a tempo, o que impediu a visita desta quinta-feira. Michele afirmou ainda que o pedido é sempre protocolado após a visita de terça, justamente para garantir o encontro seguinte. E o ministro Moraes também aceitou o pedido da defesa para que o ex-presidente passe por sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. Segundo os médicos particulares de Bolsonaro, o objetivo é a manutenção do condicionamento físico e readequação postural. Segundo a decisão, as sessões poderão ocorrer nos dias úteis durante o horário do banho de sol. E o ministro também autorizou Bolsonaro a conceder uma entrevista ao portal Metrópolis no dia 23 de dezembro. Será, então, a primeira entrevista à imprensa depois da execução da condenação pela suposta trama golpista, pela condenação na primeira turma do Supremo. Cauti, foi uma decisão de uma vez só, ele já deferiu ali vários pedidos, né? O caso da mulher de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que toda semana precisava peticionar, né? Pedindo ali para visitar o marido, então agora já está liberado, desde que atenda ali as regras da Polícia Federal, as sessões de fisioterapia e esse pedido de entrevista aí na próxima semana que será concedida ao jornalista Paulo Capelli. Nós também pedimos, né? Podia liberar. Foi. Antecipa. Mas assim, é interessante, aliás, é deprimente notar como traficantes de droga, assassinos, pessoas que cometeram crimes violentos têm direito a ter visitas por mais tempo e com mais frequência do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de execução penal, fala que tem direito a visita íntima. O ministro Moraes colocou isso na sua decisão ou simplesmente ignorou e dá apenas meia hora para a visita da Michele Bolsonaro ao seu marido? Porque, assim, um detento normal, um detento que cometeu crimes violentos contra outros brasileiros, eles têm direito a visitas de horas e horas, com uma frequência com certeza maior do que isso, visita íntima e outros benesses. No caso do presidente Bolsonaro, 2 vezes por semana apenas, meia hora. Isso, obviamente, isso é uma forma de vingança e não de justiça. Isso somente após a solicitação da própria Michele, que dizia que não tinha tido resposta à solicitação, que tinha que pedir todas as vezes a visita. Então, assim, é óbvio que isso tudo nada mais é do que a tentativa de vingança e de humilhar o presidente Bolsonaro, né, e que não depõe a favor de uma sentença absolutamente injusta como essa que o mantém preso lá em Brasília. Consta, te chama a atenção aí o ministro Alexandre de Moraes ter autorizado essa entrevista aí na véspera de Natal? Não acho que bateu aí um espírito natalino nele, não. Acho que é muito pouco, são migalhas, o Cauti está certo, né? O Lula arrumou uma nova esposa enquanto preso, né? Por conta das visitas íntimas de Janja, dava várias entrevistas, né? O Bolsonaro está recebendo aí algumas pequenas concessões. Tudo no caso do presidente é absurdo, né? O julgamento, a punição, a forma que ele vem sendo tratado na prisão, até a questão de saúde, né? Que pede-se laudo de perícia da Polícia Federal, como se desconfiassem dos médicos da defesa, né? Então, existe sim, na minha opinião, Paula, um sadismo, um desejo de vingança, de humilhação, que o Alexandre de Moraes e o Lula, vale dizer, querem impor ao ex-presidente, né? Não se trata apenas de afastá-lo do pleito eleitoral em 2026 como o maior cabo eleitoral da direita, mas sim de vê-lo em situação cada vez mais humilhante.
Pois é, Augusto, hoje na decisão o ministro deferiu ali uma série de pedidos, né? Imagina, a mulher do Bolsonaro precisava toda semana ali pedir para realizar essas visitas ali à superintendência da Polícia Federal, o irmão também que leva a comida para o ex-presidente, porque ele precisa de uma dieta especial ali por conta de todas as cirurgias que sofreu em decorrência da facada, né? Então precisa seguir ali todas as regras definidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Caso Lula fixou jurisprudência, abre para quem pedir. A Paula estava me explicando que nós tínhamos pedido visita, que era a visita que ele concedia, até autorizou. E agora todos os que pediram visita tem que pedir outra vez em entrevista. Nós íamos lá para visitar, o senhor está bem? Nós íamos fazer entrevista, evidente. Então vamos renovar, reiterar o pedido de entrevista e fazer as perguntas aí que jornalistas têm certa dificuldade para fazer. Vamos lá conversar. Agora, é a jurisprudência firmada pelo Lula. A Janja toda hora lá. Não era todo dia, toda hora. Aquele pessoal, os jornalistas que pediam entrevistas iam lá para fazer visita, conversar. Todos os jornalistas estatizados foram. Vinha qualquer um visitava o Lula, conversava com ele. E saía e publicava as mentiras contadas pelo Lula. Agora o Bolsonaro vai ser diferente também nisso. É o caso especialíssimo, é só ele. É isso mesmo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro. A declaração foi feita durante evento de balanço da gestão no Palácio dos Bandeirantes. Eu declarei, né? E acho que o Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, não só com a situação, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. E aí, Consta, o que a gente pode dizer e qual o peso desse apoio do governador Tarcísio de Freitas à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República? É importante porque o Flávio precisa de um palanque bom em São Paulo. São Paulo é o principal colégio eleitoral do país, o governador Tarcísio é um governador bem avaliado, tem se mostrado até aqui leal ao presidente Bolsonaro, né, em que pese essa postura que às vezes é muito criticada por uma ala bolsonarista, na minha opinião com razão, de querer diálogo demais, digamos assim, com a turma do Supremo que vem destruindo e perseguindo a direita, né? Enquanto que a gente precisa de um pouco mais de clareza moral e firmeza para denunciar esses arbítrios todos, esses abusos. O Flávio é um Bolsonaro mais moderado, mas tem essa firmeza para denunciar e está sabendo costurar acordos de maneira mais pragmática. Conseguiu também aí o apoio do Pablo Marçal, né, que, enfim, muitos olham com desconfiança, com toda razão, pela postura nas últimas eleições e pelo que representa, mas, de novo, o Flávio não pode recusar nesse momento nenhum apoio. Né? Quem quiser apoiá-lo, ele precisa construir uma ampla frente para derrotar o petismo. A luta é muito desigual, o Lula vem com a máquina na mão, com o populismo, com as estatais, inclusive deficitárias, a serviço de seu projeto de poder. Tem o TSE e o STF como aliados numa disputa eleitoral, isso é grave, né, e ilegítimo, mas é o que a gente sabe que vai acontecer novamente. Então o Flávio tem que jogar com as armas que estiver ao seu alcance e costurar um amplo acordo pragmático, conversar com o mercado, distensionar e convencer aqueles que, de alguma forma, desconfiam de um sobrenome Bolsonaro na disputa. Isso tudo ele precisa fazer o quanto antes para ter também o apoio dos partidos do Centrão e conseguir, com isso, viabilizar para valer sua candidatura. Diga, Augusto. Eu acho que só a desunião, todas as pesquisas mostram isso, só a desunião da direita pode eleger o Lula.
Só isso. O Lula, ele vai ser candidato será candidato com 81 anos, né? Ou assumirá com 81, uma coisa dessas. Não tem herdeiros. A fraqueza da bancada que o apoia no Congresso é mais uma prova disso. E as eleições municipais mostraram isso. Agora, a direita não pode se dividir brigando. Se a direita tiver mais que um candidato, se as circunstâncias levarem a isso, que se unam num segundo turno. Mas eu acho que o Tarcísio está certinho. Apoia o candidato que ele acha que deve apoiar. Acaba com essa história de, não, o Tarcísio, no fundo, quer ser candidato e tal. Ele está reafirmando que é candidato ao governo de São Paulo. Ótimo, porque eu acho que ele leva para o candidato que ele apoiar a votação que ele terá. E que vai ser muito grande em São Paulo. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da Operação Sem Desconto. A investigação apura esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Mandados de busca e apreensão atingiram alvos diferentes, inclusive o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. O secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi afastado do cargo e teve a prisão domiciliar decretada, determinada pelo ministro do Supremo, André Mendonça. Temos também a Polícia Federal, que prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do órgão, André Fidelis. Em abril deste ano, a gente lembra que as investigações revelaram um esquema que funcionou entre 2019 e 2024. De acordo com a Polícia Federal, os desvios podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Vale lembrar que a Polícia Federal solicitou a prisão do senador Everton Rocha, mas o pedido foi negado pela Procuradoria-Geral da República e também pelo ministro do Supremo, André Mendonça. O ministro autorizou apenas mandado de busca e apreensão contra o parlamentar. Segundo as investigações, Adroaldo Portal, ex-assessor de Everton no Senado, recebeu o Careca do INSS em reunião no Ministério da Previdência Social. O lobista estava acompanhado de Gustavo Gaspar, apontado como braço direito do senador. E na operação de hoje foi apreendido um carro de luxo avaliado em quase 700 mil reais. Carlo Cauti, começamos com você. Tem vários desdobramentos aí dessa nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada hoje pela Polícia Federal, que bateu no Senado Federal, chegou ali ao filho do Careca do INSS, o número 2 também do Ministério da Previdência, né, Cauti, que foi afastado e teve a sua prisão domiciliar decretada. Quer dizer, aqueceu mais uma vez esse assunto e está chegando cada vez mais perto do poder em Brasília, né? Pois é, primeiro ponto, por que o tal de Adroaldo Portal, que é o número 2 do Ministério, não foi preso até hoje? Por que deixaram essa pessoa dentro do Ministério com a possibilidade de poluir provas, reiterar o crime, eventualmente fuga? Porque quando foi preso todo mundo na primeira fase, ou também em outras fases, lembrando que o Careca do INSS ficou um bom tempo livre e solto, inclusive pediu para não ser chamado mais de Careca, porque ficou ofendido, né? O Careca do INSS estava livre e solto, foi preso só em setembro, estamos em dezembro, e o número 2 do Ministério da Previdência só foi preso agora? Estavam esperando o quê, exatamente? E com as evidências que aparecem, ele aparentemente recebeu 250 mil reais em dinheiro vivo, esta pessoa. Então é disso que estamos falando. Mas assim, cada vez mais a gente parece claramente que todo mundo lá em Brasília, que está ligado direto ou indiretamente ao governo, se lambuzou com o dinheiro dos aposentados. Esses carros de 700 mil reais são fruto da roubalheira nas aposentadorias dos brasileiros mais frágeis. Lembrando que as primeiras vítimas nesses descontos ilegais são aquelas pessoas que não conseguem perceber dos documentos que recebem do INSS que estão sendo roubadas. Muitas vezes são pessoas que recebem um salário mínimo, que recebe o benefício de prestação continuada. Então, essas pessoas estão roubando entre os mais
pobres. E a Polícia Federal, com certeza, vai prender mais gente, mas devia perguntar, a mando de quem? Porque um cara como o Adroalto Portal, que se você ver o perfil dele, não parece exatamente um poderoso chefão do crime organizado, para alguém ele ia reportar. Para alguém esse dinheiro ia ser entregue. Então quem que é o chefe? Quem que estava encabeçando esse esquema gigantesco que movimentou bilhões de reais? Já sabemos que boa parte os sindicatos colocaram no bolso. Mas e alguém, quem que eram os referentes políticos desses ladrões de aposentados e quem deu a cobertura por 2 anos e meio para que fossem assaltadas as aposentadorias dos brasileiros? Essas são as perguntas que muita gente na CPMI do INSS gostaria de fazer, se não fosse pelo Supremo, que está encobertando esse bando de ladrões e que não deixa sequer falar, sequer perguntar aquilo que o Brasil inteiro gostaria de saber. Pois é, que pese o Supremo, ainda a CPMI conseguiu fazer um bom trabalho aí, né? Neste segundo semestre, graças aí à atuação do relator e do presidente, que conduziram muito bem os trabalhos, na medida do possível, porque muitos depoentes chegavam ali com habeas corpus, né, e não falavam absolutamente nada. Deixa eu passar aqui para o Consta, antes de trazer mais desdobramentos, porque teve ali, inclusive, envolvimento com uma amiga do filho do Lula. A gente vai trazer isso em detalhes. Paula, a questão está se aproximando cada vez mais da família do Lula. Esse é um escândalo de corrupção que tem todas as impressões digitais do lulismo. Isso está muito claro. No início, eles tentaram jogar isso no colo do governo Bolsonaro, vamos lembrar. Depois tentaram boicotar a CPMI para que ela não saísse. Depois tentaram controlar a CPMI, indicando o presidente relator, e falharam. E agora tentam boicotar as convocações dos depoentes. Inclusive, o presidente Lula diz que se tiver filho envolvido, né, o que parece que já tem até o talo, né, inclusive com amigos próximos e tudo, que paguem por isso e sejam investigados, mas é mentira. É da boca para fora. O PT vem agindo para que o Lulinha, para que o Frei Chico, irmão do presidente, não sejam convocados na CPMI, que vem fazendo um bom trabalho sim, graças aí à conduta do Alfredo Gaspar na relatoria, do Viana na presidência. E mesada de R$300 mil para o Lulinha, viagem para Portugal em primeira classe com o Careca, 1 milhão e pouco para cá, mais 1 milhão e pouco para a amiga para lá, tá tudo em torno da família, né? Então, de novo, roubar idosos, aposentadoria de idosos, é um escândalo pela magnitude e pela indecência, é um escândalo que realmente ofusca outros escândalos que vimos até aqui. Não é coincidência que quando o PT volte ao governo federal, esses escândalos todos voltem à tona. Ficamos 4 anos sem isso durante o governo Bolsonaro, né? E que esteja cada vez mais próximo da família do Lula também não é nenhuma grande surpresa. Isso não é uma família, Paula. Isso é uma quadrilha. Pois é, dados de inteligência do COAF apontam que o Careca do INSS teria transferido R$1,5 milhão para a empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula. O volume teria sido transferido em parcelas de R$300 mil. Nas transferências para Lulinha, o nome usado era, entre aspas, filho do rapaz. Durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, na manhã de hoje, o presidente Lula foi questionado sobre as investigações da Polícia Federal que apontam uma parceria comercial entre o Careca do INSS e o Lulinha. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Bom, Lula afirmou que as investigações sobre as fraudes no INSS começaram no governo dele. Primeiro, o que eu posso te dizer de opinião é que a decisão de apurar esse fato foi do governo. Aí por que demorou? Demorou porque, como a gente não quer fazer pirotecnia, a gente queria investigar com seriedade.
nossa querida Ministério, a Controladoria Geral da União, levou praticamente 2 anos fazendo investigação. Porque seria muito fácil você fazer uma denúncia e não apurar. E a operação demorou. E foi nós do governo que tomamos a decisão de comunicar à sociedade brasileira os desfeitos. E é importante lembrar que eu queria que nós convocássemos a CPI. Seria a primeira vez que o governo poderia convocar uma CPI. Bom, em nota, o senador Everton Rocha disse ter recebido com surpresa a busca na sua residência e se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver o acesso integral ao inquérito. Diga, Augusto, agora que a gente trouxe aí também informações sobre o filho do Lula. Bom, o Lula declarou recentemente que quando você comete o que ele chama de erro, né, nunca ele chama de roubo, caso de corrupção, nada, é roubo ou mal feito. Ou quando pega alguma acusação, tal, nunca ele é culpado. Ele diz que você tem de responsabilizar alguém, passar a culpa para o outro. É o que ele está fazendo. Sim. De novo, a culpa é do Bolsonaro. É o Bolsonaro que não investigou, que criou esse negócio, quando está o irmão dele metido e agora, como se vê, o filho. Estou fazendo um levantamento para falar do que aconteceu no governo Lula nesses 25 anos, nesse quarto de século. É impressionante, não estou fazendo, não há nenhum exagero que eu estou dizendo. É um escândalo, no mínimo, por ano, grande, um por ano. Começou em 2003 e veio. Tudo. Começou, aliás, em 2002 com a compra do vice, Zé Alencar. Começou lá e veio. Esse escândalo é mais um. E há outros aí também correndo por fora, para ver se fica maior que esse ou não. E o Lula não assumiu qualquer responsabilidade por nenhum deles. Como ele confessou, ele culpa os outros. Agora, o filho do rapaz, de novo põe aí no picadeiro lucrativo o amigo do amigo. Isso. Do meu pai. Sempre tem o Lula com 300 digitais, né? Que entra com a família, amigo do peito e negando de novo. O Piotto, deixa eu só trazer, porque o caso chegou aí ao Senado Federal, né, com o senador Everton Rocha, que segundo as investigações da Polícia Federal, aí seria o braço político do Careca do INSS, né, a ligação ali do Careca com o Senado Federal, com esse braço do parlamentar. Mas só para a gente lembrar o histórico do senador, ele hoje é vice-líder do governo Lula, é o relator da indicação do Jorge Messias a uma vaga no Senado. Nossa. Lá em 2023, foi responsável pelo parecer da indicação de Flávio Dino, também para integrar a corte. Nos anos 2000, ocupou o cargo de vice-presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Foi também assessor especial do ex-ministro da Previdência, o Carlos Lupe, quando ele então chefiava o Ministério do Trabalho do governo Lula II. Na Câmara dos Deputados, ficou como suplente em 2010 e assumiu a cadeira em 2012. E foi contra, claro, o impeachment da Dilma Rousseff. E tem mais, ele também é o relator da nova lei de impeachment. Também está nas mãos de Everton Rocha. Posso completar? Augusto. É rapidinho. O cinema, tem um amigo meu que dizia, tudo aconteceu em algum filme. O cinema ensina, que nos filmes policiais, que quando você comete um roubo, você não pode cair naquela de demonstrações exteriores de riqueza. E combinem algum álibi. E caso não dê certo, você tem uma desculpa só, recitada por todo mundo. Eles nunca têm álibi e o cara sai. No dia seguinte ao do primeiro roubo grande, ou no fim do primeiro mês, eles começam a comprar carro de luxo. Vocês notaram? Mas é uma bandeira. É uma bandeira. Eu tenho um vizinho, vê que você sai de um carro de classe média e de repente você começa a
circular com veículos que parecem marcianos para os vizinhos, porque por algum tempo eles continuam morando onde viviam, antes do enriquecimento. Depois é que eles vão para a mansão. Então, além de tudo, esses ladrões dão todos os argumentos visíveis, palpáveis, para a polícia pegar. Diga. É a crença na impunidade. É isso aí, na eterna impunidade. É a crença na impunidade, porque para dar tanta bandeira assim, né? E carro é um negócio que chama atenção, né? É coisa de novo rico, né? Quer comprar um carro de 700, 800 mil reais, assim. É muito novo rico. É uma gente, além de tudo, além de criminosa, é brega, né? Mas vamos lá. O Lula disse assim que precisou de 2 anos para concluir a investigação. Mas a Advocacia Geral da União, do Messias, o candidato dele ao Supremo agora, está sendo investigada da própria CPMI, porque ignorou alertas de mais contratações desses descontos pelos sindicatos. O Jorge Messias, o candidato... Também ele precisou de 2 anos para chegar a alguma conclusão? Não, pelo contrário. No primeiro momento ele tentou tirar o Jorge Messias, o irmão do Lula, da investigação. Se o Lula está querendo que se investigue, manda a base dele, essa base da esquerda que foi lá e conseguiu, e do Centrão, que também votou nessa hora com o Lula, para não investigar, por exemplo, para não chamar o Lulinha, para não chamar o irmão do Lula, para ser ali ouvido. Então vai lá, ser investigado de que forma que ele quer? Sob controle de alguma coisa que ele detém, Polícia Federal, amiga, sei lá o quê, porque a Polícia Federal, a legítima, aquela instituição do Estado, está fazendo o trabalho dela. Precisa saber qual é a outra parte, essa que, por exemplo, ficou buscando brasileiros no Brasil inteiro, que só fizeram manifestação contra, ou seja, exerceram o seu direito de manifestação. Essas pessoas estão sendo procuradas aí, a Polícia Federal fez um trabalho, né, convenhamos, de perseguição, literalmente. Do que ele está falando? Falando do Weberton aí, o senador, do mesmo partido do Carlos Lupe, o PDT, sempre em primeira mão, ajudando o Lula em todos os mandatos. Aliás, eles conseguiam da Previdência e também acho que do Trabalho, né? Era o Ministério do Trabalho e Previdência, sempre ali. Nós estamos falando do quê? O Lula está dizendo que vai investigar. Então, o primeiro gesto dele, olha, eu já liberei a minha base. Todo mundo que vai lá para aprovar pedido de investigação vai ser ouvido pela CPMI. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora houve um avanço, convenhamos, há um avanço. A história do Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, né? Ronaldinho dos negócios é um negócio perigoso. Eu, se fosse o Ronaldinho, eu pedia, tira o Ronaldinho da definição. Né? Pode falar dos negócios, pode falar do que você quiser, mas Ronaldinho não dá, né? Agora está envolvido com o irmão o filho do careca do INSS. Como é que se chama o filho do careca do INSS? Carequinha. Bom, enfim, sei lá o quê. Nós estamos falando da coisa mais hedionda, asquerosa, roubo de aposentado, que o governo negou. No começo negou, né? Agora ele está fazendo esse discurso eleitoreiro porque ele sabe que ele vai ser cobrado disso na eleição do ano que vem. É hediondo, é asqueroso, é nojento roubar de aposentado. É crime para qualquer pessoa, mas um aposentado, ainda mais essas pessoas que ganham, uma das vítimas, o grupo maior das vítimas são aposentados rurais, pessoas com baixa formação, que não, como o Cauti lembrou há pouco, não tinham condição de entender o que estava sendo cobrado delas. Davam sim ou não tinham acesso à tecnologia. Nós sabemos da realidade brasileira. E vem o Lula com esse discurso palanqueiro. Bom, é a cara do Lula. De novo, a família inteira está envolvida no negócio. É incrível, né? É o DNA da coisa. E o Supremo nunca se mete nisso, né? Não, aí não tem... O Supremo nunca se comove com a corrupção. Não, imagina se fosse o filho do Bolsonaro. Imagina se fossem alguns filhos do Bolsonaro envolvidos no escândalo do INSS. O outro filho do Lula, a Polícia Federal, foi lá na casa de uma empresária que foi acusada de tráfico de influência, de corrupção. Encontram que era ex-nora de outro filho do Lula, encontram ele na casa. Mas não era ex, então não é tão ex assim. Então, assim, tem 2 filhos já que alguma coisa esquisita devem para a opinião pública brasileira. Então, o irmão também está assim, só falta... A mulher já faleceu, né? Então, não sobrou mais ninguém da família. O Moraes bloqueou a conta da mulher do Ramagem, né? Que é procuradora. Sim. Tá. Por que ele não... esse pessoal que está envolvido, esses outros parentes, não interessam a ele. Parente do Lula não interessa.
Que se fosse do Bolsonaro, já teria pedido quebra de sigilo nos próximos anos, 30 anos antes, ia mostrar toda a movimentação. Eu só queria complementar, Paula, porque Lula é um mentiroso quanto mais. Mente sabendo de mentir, né? Quando ele diz, não, a gente não queria pirotecnia, queria fazer tudo direitinho, demoramos 2 anos. Não, é que vocês estavam roubando, como se não houvesse amanhã. A explosão da roubalheira dentro do INSS começou quando Lula colocou o pé, novamente, do Palácio dos Planaltos. Agora, Lula pode tentar mentir à vontade, mas pode bater a cabeça contra uma pedra de travertino chamada realidade, e os números mostram isso. Vamos dar uma olhada, Albinha, naquilo que aconteceu de 2023 para cá. Durante o governo Bolsonaro, havia, sim, descontos em aposentadorias do INSS, como sempre houve, porque isso, às vezes, isso também é legal, é legítimo, né? Mas era em medida muito mais reduzida do que temos hoje. A partir de 2018, alguma coisa começou a mudar, possivelmente porque os sindicatos tentaram assaltar os aposentados depois que acabou a obrigatoriedade do imposto sindical, e o Bolsonaro imediatamente estacou a sangria. O governo Bolsonaro tirou entidades que estavam tentando pedir e obtiveram por um breve período dinheiro dos aposentados. Isso continuou mais ou menos no mesmo patamar até 2023, quando explodiu o número de entidades que se cadastraram e obtiveram esse dinheiro, começaram a roubar dos aposentados, e ainda mais em 2024 e 2025. Ou seja, não é que eles demoraram 2 anos para investigar, é que eles roubaram por 2 anos. Já muita gente dentro do INSS estava alertando que havia algo de muito esquisito acontecendo por lá. Por 2 anos roubaram sem parar, e só quando a Polícia Federal decidiu finalmente fazer o seu trabalho, ao invés de pegar velhinha com Bíblia na mão ou vendedor de cachorro quente e pipoca, finalmente aí descobriram que havia roubalheira no INSS, quando não podia mais negar a realidade. O ministro foi obrigado, que negou até hoje, foi obrigado a sair, o número 2 dele assumiu, e o número 3 se tornou número 2 e foi preso hoje, que é o tal de Adevaldo, Adualdo, com 250 mil reais em dinheiro vivo. Ou seja, era uma roubalheira generalizada, enraizada no Ministério da Previdência, e agora estamos descobrindo por que isso estava acontecendo. Não demoraram 2 anos porque queriam fazer direitinho. A pirotecnia foi na roubalheira que a gente viu aqui. Já tinha vários alertas de vários órgãos em relação, né, ao que estava acontecendo, e o Judiciário começou a receber muitas queixas de aposentados que viam ali os descontos indevidos nas aposentadorias, né, tanto dos pensionistas quanto dos aposentados. Diga, no período que não tinha investigação, era uma reta constante. No período que teve investigação do Lula, cresceu. É o único caso em que a investigação estimula a corrupção. Estimula a corrupção. É o surrealismo socialista brasileiro, né? Diga, Consta, para a gente fechar aí esse tema, agora que a gente trouxe também detalhes, né, dessas transferências que ocorriam por meio de uma amiga do filho do Lula, né? Tem um modus operandi ali, mas é sempre follow the money, né? Siga o dinheiro. Sempre, né? E, de novo, talvez já seja aí um dos maiores escândalos do lulismo, né? Porque é um escândalo lulista, e olha que a concorrência é acirrada, né? Um partido que nos deu aí o mensalão, o petrolão, esse escândalo de roubar a aposentadoria de velhinhos, envolvendo tanta gente, aí realmente é uma coisa para lá de indecente. A foto que está circulando hoje, né, é justamente do Lula dando um beijo nesse Adualdo, né, o número 2 da Previdência. Tá tudo em casa, né? Eles todos participaram. Isso vai explodir no colo do presidente mais cedo ou mais tarde, principalmente se a CPMI conseguir fazer seu trabalho, porque o STF vem tentando fazer de tudo para impedi-la. E a Polícia Federal pediu mais prazo ao Supremo Tribunal Federal para concluir a perícia médica do general Augusto Heleno. O pedido foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes e solicita a prorrogação do prazo até o dia 26 de setembro. Segundo a PF, os peritos precisam de mais tempo para analisar novos documentos e também quesitos apresentados pela defesa na véspera da diligência. A corporação alegou complexidade dos novos elementos juntados ao processo. A perícia foi determinada por Alexandre de Moraes e tem como objetivo avaliar o estado de saúde do general e verificar a existência de um quadro de Alzheimer. O laudo vai embasar a decisão do Supremo sobre a possibilidade de cumprimento de prisão domiciliar. Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão por envolvimento na suposta
trama do golpe cumpre pena no Comando Militar do Planalto. A defesa alega agravamento do estado de saúde com doenças pré-existentes, depressão, ansiedade e também um diagnóstico de Alzheimer. Consta, salvo engano, o general Heleno tem 78 anos, né? Ele está ali agora preso, pede para cumprir pena em prisão domiciliar. Teve o caso de Jair Bolsonaro também, que os próprios médicos da sua equipe indicaram uma cirurgia. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma perícia por uma equipe médica da Polícia Federal para definir ali se realmente é necessária a realização da cirurgia por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes desconfia de laudos médicos de defesa de bolsonaristas, né? Ele quer acumular o cargo de médico também, de especialista nessa área, para ver se estão ou não falando a verdade. Veja, a prisão em si de general Heleno já é uma afronta, um assinte, um absurdo, né, a todo o povo brasileiro. Ele é um herói militar no Brasil, é alguém tido como probo, como sério, né, como responsável por operações importantes nas Forças Armadas brasileiras, nunca desviou dinheiro, nunca roubou ninguém, e está preso, né, sendo humilhado dessa forma, tendo que provar com perícia na Polícia Federal que tem Alzheimer e que uma prisão domiciliar seria o mais adequado em seu quadro, né? Agora, num país que tem Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, livre, leve e solto, Dirceu articulando campanha a deputado federal, fazendo campanha eleitoral e dando pitaco sobre política. Num país que tem o próprio Lula, que foi descondenado por um malabarismo supremo e voltou à cena do crime graças ao STF, como diz o seu próprio vice, né? Tratar dessa forma um general, herói de guerra, um herói nacional, é realmente uma marca de um período muito sombrio em que estamos vivendo. E o empresário Joesley Batista teria atuado como intermediário do governo Lula em movimentações recentes da diplomacia brasileira. A informação é do jornal britânico The Guardian, que aponta a atuação de Joesley Batista em episódios envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. Segundo a publicação, o dono da JBS viajou a Caracas em novembro para se reunir com o ditador Nicolás Maduro, em meio à escalada de tensões entre Washington e o regime da Venezuela. O objetivo teria sido tentar convencer Maduro a deixar o poder, em sintonia com a pressão feita dias antes pelo presidente americano Donald Trump. O The Guardian diz ainda que Joesley teve um papel central na reaproximação entre Lula e Donald Trump. Segundo o jornal, o empresário obteve acesso direto ao presidente dos Estados Unidos e defendeu a redução das tarifas impostas a produtos brasileiros. Piotr, acho que é dessa coluna que você vai tratar, desse assunto que você vai tratar na coluna de amanhã, é isso? Só para fazer uma correção, é da coluna que será publicada amanhã na nova edição da Revista Oeste. No final da manhã, você sabe, a edição é lançada nessa sexta-feira amanhã. Chama-se Itamaraty S.A. É justamente pela atuação desses empresários, e ali há uma série de questionamentos e, claro, dessas evidências todas que eles participaram. Não somente o Joesley, como também o dono do BTG, do Banco de Investimento, o BTG, o André Esteves. Ambos tiveram com autoridades americanas. E tudo indica claramente, como também chega à mesma conclusão o The Guardian, que eles estiveram ali com informações sensíveis do governo brasileiro e negociaram em nome do governo brasileiro. Que a diplomacia brasileira, o Itamaraty do Brasil, de Lula, ficou absolutamente incompetente e hoje não teve canais abertos. A gente denunciou à época aqui que empresários de setores aqui prejudicados pelas tarifas estavam tentando negociar por fora porque não viam esse trabalho da diplomacia. Aliás, no dia da sanção, se não me engano, acho que do dia 9 de julho da carta, nem a embaixadora brasileira estava em Washington. Para você ter uma ideia do distanciamento da realidade e da incapacidade de ter canais realmente efetivos. Esses empresários viram uma oportunidade disso, atuaram e, vamos lá, tem uma coisa que chama bastante atenção. Está todo mundo comemorando, sim, o Lula agora tem relações boas com os Estados Unidos. As sanções comerciais não foram todas revogadas ainda, então não é um sucesso essa negociação. O caso, por exemplo, da Venezuela continua do mesmo jeito. Ontem a gente viu um discurso do presidente Trump e tudo mais, mas não há nenhuma novidade clara.
O Maduro continua no cargo, ou seja, nisso não avançou, a menos que Joesley teria prometido aos Estados Unidos de fazer investimentos privados numa eventualidade da deposição aí, sim, de Maduro. Mas a pergunta é por que esses empresários estão atuando em nome da diplomacia? Vale lembrar que o Mauro Vieira, recentemente, o atual chanceler, o ministro de Relações Exteriores, decretou sigilo por 5 anos dessas informações envolvendo, por exemplo, os irmãos Batista, JBS, da Embaixada Brasileira, obviamente, em comunicados com o governo americano. Esse sigilo não existe, não deveria existir. Como é que uma entidade privada, uma empresa, os empresários estão atuando em nome da diplomacia brasileira? Diz que trata o artigo, e claro, nós estamos fazendo aqui mais um veículo internacional falando o que nós estamos denunciando aqui há muito tempo em Oeste. Exatamente, Augusto. Empresários fazendo aí o papel da diplomacia americana, brasileira. Deixa eu só pedir para a nossa produção, porque em razão dessa notícia aí do reaparecimento dos irmãos Batista, voltou a circular na internet uma delação premiada do Joesley lá de 2017, de ele trazendo ali detalhes, como é que funcionava o esquema do pagamento de propinas. Teve 2 fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Aí ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Até onde eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Em 2014 ele usou o quê dessas tudo? Das 2 contas? Acabou. Exatamente. Das 2 contas. Ele foi até acabar o dinheiro. Então, ele que ele se refere ali, o Joesley, é o Guido Mantega, Augusto. O Lula vive dizendo que desafia alguém a acusá-lo de alguma coisa, está aí. Sim. O embaixador dele. Também para representar ladrão, só pode ser ou corrupto ou ladrão também, né? Porque tem que ser um digno representante de quem vai ser representado perante um ditador, né? Então temos um ladrão representado por um corruptor que vai negociar com um ditador. Caso o caso chegue ao STF, você contrata um escritório de uma que tenha como sócia a mulher do ministro. Esse é o meu assunto desta semana. Tá todo mundo dando spoiler para amanhã. Mas deixa eu jogar pro... Não era para dar? Quem está acompanhando, quem é assinante da Oeste gosta, né, de saber o que vem por aí, mas está no forno a edição. Deixa eu passar para o Consta, que a gente sempre antecipa, né, Consta? Aí você já aproveita, já comenta aí a repercussão do caso dos irmãos Batista, chegando aí ao jornal britânico The Guardian. De novo, né, são os representantes que o Brasil merece, o Brasil lulista, né, é uma família, né, que também já era rica, claro, não vamos negar isso, mas que construiu um império com boa turbinada de recurso público, de BNDES e tudo mais, né, que depositava 300 milhão, 70 milhão, 80 milhão, né, para que o plural, nas contas do exterior desses corruptos, né, e participou, se lambuzou de todos os esquemas do PT. Comprou com esses dinheiros que foram contribuição aí de BNDES e companhia, com esses recursos, compraram empresas nos Estados Unidos também, ficaram grandes nos Estados Unidos, doaram dinheiro para a campanha do Trump, conseguiram com isso lobby com o Trump também, né, com o governo americano. Então, está tudo em casa, né? Tudo um grande esquema de corrupção. No Brasil tem sido assim, o capitalismo de laços. Quem investe em lobby, como esse Daniel Vorcaro aí, né? Tá bem, o meu tema, já adiantando, também eu volto à questão dos 129 milhões do Banco Master ao escritório diminuto de Viviane de Bassi e seus 2 filhos, filhos do ministro Alexandre de Moraes, porque, Paula, em qualquer país sério, esse montante, esse escândalo de corrupção, porque isso não é mais promiscuidade, isso é corrupção escancarada, pararia qualquer país, né? Qualquer país sério. No Brasil, as pessoas estão fingindo que nada aconteceu. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comunicou aos líderes dos países da União Europeia o adiamento da assinatura do acordo comercial com o Mercosul para janeiro de 2026.
A decisão foi anunciada durante reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica, e representa um revés para o presidente Lula, que vinha articulando pela concretização do tratado ainda neste ano. O adiamento se dá depois da Itália mudar a posição e se unir à França na oposição ao acordo. Com os dois países se recusando a assinar, o acordo se torna inviável, já que os países que discordam não podem representar mais de 35% da população da União Europeia. E ainda bem que temos um representante italiano aqui. Quero saber o que está por trás aí dessa recusa da Itália também em assinar esse acordo com o Mercosul, além da França, que nós já sabíamos, né, Cauti? Protecionismo, Paula, mero protecionismo. A França e a Itália, eles têm uma população que é uma estrutura industrial, mas tem ainda uma parte da população que trabalha na agricultura e tem muito medo da concorrência dos produtos brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios. Só que essas pessoas, que são poucas e representam pouco da economia europeia, apenas 1% do PIB europeu vem da agricultura, são barulhentos, né? A gente viu hoje em Bruxelas, a capital europeia, tomada por 10 mil agricultores que basicamente colocaram a ferro e fogo Bruxelas. Isso amedrontou os políticos europeus e acabaram adiando, postergando essa assinatura. Além disso, esses governos, especialmente na França, são governos de minoria, são governos que têm fortes dificuldades em ter legitimidade popular, então até 1% dos eleitores fazem a diferença entre ter um governo ainda que está ainda governando ou acabar perdendo as eleições ou ter algum tipo de impeachment. Então, tem uma situação muito complicada, um equilíbrio complexo, mas vai ser muito ruim para a União Europeia isso tudo. Hoje os europeus não conseguem exportar os seus produtos para a China, que está se fechando, para a Rússia, por causa da guerra, para os Estados Unidos, porque o Trump também está colocando barreiras alfandegárias, só sobrou a América Latina. Então agora, sem esse acordo, eles não sabem mais onde vender os seus produtos industriais. Esse acordo era um acordo, a gente fala em diplomacia, era carros europeus contra vacas latino-americanas, né? A América Latina ia vender produtos agrícolas e a Europa ia vender produtos industriais. Agora vão vender para quem esses produtos industriais, já que os outros grandes mercados do mundo estão todos ou fechados ou não agíveis. Então, por isso que a Volkswagen, por exemplo, está fechando 3 fábricas na Alemanha e a Europa inteira está em uma profunda crise industrial. Perderam uma ocasião para tentar mudar esse cenário lá na Europa. A Europa de olho no mercado consumidor brasileiro agora. Por enquanto, Piotto, nada de acordo União Europeia-Mercosul. O Lula estava otimista aí com essa possibilidade de fechar o acordo ainda esse ano? Ele estava otimista porque ele fala pelos borbotões, assim, né? Ele fala, mas não tem nenhuma evidência. A dificuldade, o Cauti foi aos pontos aí, eu vou só voltar à questão francesa, porque a França é a principal resistência. A Itália se uniu agora à França, por razões semelhantes. Os franceses chamam a zona rural deles de jardins franceses. Isso não pode ser deixado não se pode deixar de levar em conta. A resistência vai ser enorme, vai ser muito grande. Como disse o Cauti, eles são pequenos, mas eles são barulhentos. E isso evoca, obviamente, um sentimento nacionalista, de protecionismo. Porque, claro, que o agronegócio brasileiro do Mercosul é extremamente muito mais competente, muito mais produtivo e, obviamente, muito mais competitivo também. E aí tem essa questão, né? Hoje você tem uma superprodução industrial no mundo. Porque a China, por exemplo, até outro dia, a China era a fábrica do mundo e hoje ela também consegue ser o consumidor, porque a China cresce também em poder de consumo. Só que ela produz para ela não precisa trazer para outros lugares. Foi aí que os Estados Unidos, e essa foi a cartada de Donald Trump lá atrás, a gente falava disso, quem tem um mercado de 350 milhões de pessoas com alto poder aquisitivo, como é o caso dos Estados Unidos, vai impor tarifas porque ele tem hoje o ativo principal. Qual é o ativo principal? Qual é o diferencial hoje no mundo? Quem tem público consumidor. O acordo com o Mercosul é porque, embora você tenha uma renda baixa, você tem gente disposta a comprar, coisa que você não tem na Europa. O consumidor europeu não quer comprar, o consumidor sul-americano quer comprar. Essa era a razão do acordo, que seria benéfico para a indústria europeia, que precisa, vou usar uma expressão aqui mais popular, precisava desovar toda aquela produção para algum lugar. Não, agora você fecha esse mercado, o acordo não acontece. Bom, isso gera problemas internos, mas aí
eles vão ter que resolver. A Europa, né, Caute, tem tanto problema, ela não consegue resolver absolutamente nada. A crise europeia parece que vai demorar mais uns 30 anos. E só terminando, complementando, Piotr, na Europa tem um grave problema também de inflação dos alimentos, inflação na energia. Por causa da guerra da Ucrânia, fechamento do mercado russo, não conseguem mais importar grãos da Rússia e da Ucrânia também. Então, a chegada de produtos agrícolas sul-americanos, do Mercosul, teria baixado o preço dos alimentos por lá, ou seja, seria extremamente benéfico para uma população que está se empobrecendo. Não, o protecionismo falou mais alto e demonstra como a Europa está atrasada mentalmente até em questões tão básicas como acordos de livre comércio. Bom, a gente está chegando quase ao fim do programa. A gente vai mudar de assunto para voltar a falar sobre o projeto de lei que trata da redução de penas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, porque circula aí nas redes sociais um trecho de uma fala do senador Alessandro Vieira, em que ele cita o ministro Alexandre de Moraes articulando aí a respeito desse assunto, a respeito do PL da dosimetria. Então a gente vai acompanhar. Eu vou usar um pouquinho só do nosso tempo, porque quem nos acompanha está com dificuldade de entender o que está acontecendo. E eu sou um defensor da democracia, e democracia, repito, é o respeito pela decisão da maioria, mesmo quando a gente não concorda. É isso que está acontecendo. Aqui, a céu aberto. Mas, nos bastidores, o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição, e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Então, para o brasileiro acompanhar, porque é muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. Estamos votando esse texto vai beneficiar as pessoas que foram usadas como massa de manobra, sim, e isso é bom. Ao mesmo tempo vai beneficiar lideranças do movimento dito golpista, o que não é bom, mas o conjunto da obra é resultado de um acordo. Que se reconheça isso. Um abraço, senhor presidente. A gente acompanhou esse trecho aí da fala do senador Alessandro Vieira ontem na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ali o presidente era o Otto Alencar, ele falando claramente, né, o ministro Alexandre de Moraes interagindo com parlamentares, pedindo voto e sugerindo, inclusive, o texto desse projeto. Com coragem, né? É uma ligação espúria, né? Ou, para falar a palavra correta, isso é uma suruba. Não dá certo, é suruba institucional. Pois é, consta. E teve um outro ponto ali que o senador toca, né? Porque no julgamento do Felipe Martins, em dado momento, ele disse que não adianta vir aí com lei para atenuar as penas, porque isso não seria uma boa sinalização para os brasileiros, de pessoas que cometeram crimes aí, que atentaram contra a democracia. Quer dizer, ele sinaliza para os dois lados, né? Quem delibera é o Congresso. Acabou, ponto. Que revogaram, né? Parece que os Estados Unidos atuaram também de alguma forma para sair essa PL da dosimetria, que era uma forma de distensionar e ter uma justificativa, um pretexto para dizer que está mudando a postura do regime no Brasil em relação aos perseguidos políticos. Então, Alexandre de Moraes engoliu isso, atuou para isso. Minhas fontes confirmam que houve esse tipo de acordão também na Câmara, né? E ele atuou com deputados e parlamentares em geral para que saísse esse acordo sem emendas, sem nada, tanto que foi assim na Câmara e foi assim no Senado. Quer dizer, é mais um absurdo normalizado no Brasil. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, não só hipócrita ao dizer uma coisa para o público e agir de outra forma nos bastidores, age de uma forma totalmente ilegal. Não cabe ao ministro do Supremo articular e quase assinar em conjunto um projeto de lei, e junto com deputados e senadores. Isso é uma bizarrice institucional, mas no Brasil está normalizado.
Ô, Piotr, só invocando aí a lei do impeachment lá de 1950, né, o artigo 39, são crimes de responsabilidade do ministro do Supremo exercer atividade político-partidária. Exato. Quer dizer, participar da redação de uma lei do Legislativo, ligar para os parlamentares, pedir voto, direcionar a votação, é o quê? Imagina se o flagrante perpétuo valer para essa coisa também. Tem que reempossar o Barroso e também o impeachment do Barroso. Mas o Alexandre está lá também, o ministro Alexandre de Moraes está lá também. Quer dizer, nós temos todas as evidências. E isso não é novo, né? Desde aquele momento... É crime, né? Do voto impresso em que tudo... O Fux disse isso recentemente, ele era o presidente do Supremo na época, os ministros votaram, depois houve uma pressão do Barroso e tudo mais. Isso foi dito por vários parlamentares, né? Pressão de ministros do Supremo. Acho que o Barroso é citado, mas enfim... eles disseram claramente, e agora, novamente, nós temos um texto, um ministro do Supremo está redigindo lei. Está aí uma denúncia de um senador. Agora, vamos lá, né? O próprio senador faz duas menções, né? Que ele fala, tem sim pessoas que foram movidas ali, se envolveram com massa de manobra, né? Acabaram sendo massa de manobra e do movimento dito golpista, mas nós temos um julgamento e esse é o ponto que a gente vai ter que agora tratar de outros assuntos, porque isso foi decidido pelo Supremo. Embora tenha sido um julgamento completamente abusivo, ilegal e arbitrário, que não respeitou o devido processo legal, não respeitou o foro adequado, não concedeu ampla defesa, ou seja, numa fantasia que foi transformada em tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. E agora a gente tem que estar tratando de assuntos adicionais, porque a árvore envenenada continua dando frutos envenenados. E a Polícia Federal realizou hoje a Operação Galho Fraco para apurar uma possível irregularidade no uso de cota parlamentar. Entre os alvos estão os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, ambos do PL do Rio de Janeiro. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino, com cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. A investigação aponta que políticos com mandato, também assessores, servidores e empresários, teriam atuado de forma organizada para desviar verbas públicas e também ocultar valores. Os fatos envolvem suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Neste ano, o ministro Flávio Dino autorizou a quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático dos deputados e de outras pessoas físicas e jurídicas com acesso a movimentações entre maio de 2018 a dezembro de 2024, além do compartilhamento dos dados com a Receita Federal. Relatório da PF indica cerca de 27 milhões e 800 mil reais em movimentações financeiras suspeitas, sem explicação plausível, em contas de assessores, funcionários do PL, pessoas próximas aos deputados. Num dos endereços ligado a Sóstenes Cavalcante, foram encontrados aproximadamente 430 mil reais em dinheiro vivo. Apuração suspeita do uso de locadoras de veículos de fachada, pagamentos irregulares e fracionamento de saques para dificultar o rastreamento, prática conhecida como smurfing, incluindo movimentações incompatíveis com a renda de assessores. Em entrevista coletiva, o líder do PL na Câmara dos Deputados rebateu as acusações. Quero dizer que essa investigação é mais uma investigação para perseguir quem é da oposição, quem é conservador, quem é de direita. Quero reiterar, desafio aqui o presidente Lula, trazer o Lulinha, o senador, vice-líder do governo Lula no Senado, botar a Câmara, o olhar nas câmaras e explicar ao povo brasileiro como eu estou fazendo. Sabe por que faço isso? Porque quem não deve não teme. Eu não tenho nada a temer. A polícia foi lá hoje às 6 horas da manhã, fez o seu papel, cumpriu a sua diligência. Sóstenes Cavalcante explicou a origem do valor encontrado na operação da PF. Trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa, dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar. Vendi um imóvel, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito, está lacrado, tem a origem, então não tenho nada a temer. O
parlamentar afirmou que a operação teria como objetivo desviar a atenção de investigadores que envolvem o filho do presidente Lula na roubalheira do INSS. Que, na verdade, o que eles querem com esse tipo de operação? Ocultar. Como é que falaram aí o nome do Lulinha? O amigo? Filho do cara. O filho do cara. Eles querem ocultar com esta investigação e botar um pano de fundo para que ninguém saiba do Brasil quem é o filho do cara. Mas nós da CPMI vamos atrás do filho do cara, porque o Brasil precisa conhecer quem é quem neste país. Tem mais. Quero dizer que o que aconteceu com o roubo dos aposentados até agora é só o início. Então, daqui até a eleição do ano que vem, vão tentar fazer todo tipo de cortina de fumaça. Já o deputado Carlos Jordi usou o seu perfil nas redes sociais para comentar o caso. Covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, que também acredito que esteja também sendo alvo de busca e apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Eles dizem que chama muito a atenção o número de veículos dessa empresa, que aluga para vários outros deputados, inclusive, dizendo que as outras empresas têm mais de 20 veículos na sua frota, e a Haruê Locação de Veículos tem apenas 5 veículos, por isso seria uma empresa de fachada. Eu sei o que eles estão fazendo. Isso aqui é mais do que querer nos intimidar, é uma pesca probatória. É fishing expedition. Eu não vou me deixar abalar com isso. Bom, e ao programa Oeste com Elas, Carlos Jordi comentou não haver nada de ilícito em contratos de locação de veículos. Eu alugo carros dessa empresa, não há nada de ilícito, não há desvio de recursos, zero. O que está acontecendo é realmente uma pesca probatória. O Dino ele tenta construir uma narrativa de que eu estou forjando que estou alugando um carro, mas o carro não é alugado, é uma empresa de fachada. Bom, essa empresa de fachada ela já existe muito antes de eu ser deputado. Não existe isso, cara, é uma coisa inacreditável. Vou jogar para o telão, começamos com a Ana. 2 parlamentares hoje, então, do PL, Ana, acordaram com agentes da Polícia Federal à porta aí nessa investigação que mira um suposto esquema de uso irregular de recursos de cota parlamentar, envolvendo aí supostamente empresas de fachada na locação de veículos. Bom, Paula, vamos lá. Aqui nós defendemos as investigações, né? Que as investigações sigam o curso que elas têm que seguir, que tudo seja colocado às claras. O povo brasileiro está muito cansado do uso indevido do dinheiro público e também de esquemas de corrupção que normalmente fazem parte do DNA petista. Agora, dito isso, Paula, eu não acho que seja... Bom, primeiro, existe eu não diria nem teoria, mas a grande probabilidade disso ser uma cortina de fumaça também, porque nós estamos diante do Banco Master. Eu li hoje mais cedo a matéria de capa do Cauti. Eu fiquei absolutamente chocada com a riqueza de detalhes sórdidos na matéria do Cauti, expondo o que o brasileiro não sabe, né? E os 129 milhões. 129 milhões. Onde vocês estão para falar dos 129 milhões? Existe sim uma probabilidade disso ser uma cortina de fumaça para esconder, principalmente esses 2 assuntos incômodos. Mas também tem o INSS, o filho do cara, como eles disseram ali. E o outro ponto, Paula, é que nós estamos diante de uma possibilidade muito grande de mudança do Senado em 2026. A eleição para presidente é importante? Sim, importantíssima. Mas, além da eleição de presidente, a eleição para o Senado, eu a considero mais importante ainda, porque
o que adiantou colocar o presidente Jair Bolsonaro como chefe do executivo se durante aqueles 4 anos havia um Senado de joelhos, um Senado simplesmente assistindo às interferências do Supremo Tribunal Federal em prerrogativas do Executivo, sem fazer nada. O povo brasileiro precisando, pedindo para que a Casa Revisora, o Senado, utilizasse a ferramenta da Casa de Freios e Contrapesos para parar, para frear as arbitrariedades e ilegalidades do Supremo, e não aconteceu, muito pelo contrário. Então, parece que todo nome que é cogitado, nome da direita, conservador, liberal, para o Senado, pronto. Agora, assim, nós vamos assistir, provavelmente até 2026, só candidatos autorizados pelo sistema vão concorrer a uma vaga do Senado. É o grande medo do sistema, do consórcio, que um Senado independente seja eleito em 2026 e use ferramentas constitucionais para frear tanta ilegalidade que vem da Corte Suprema do país. Vamos usar os critérios da imprensa estatizada. Você está numa reunião de pauta aí para discutir que assunto você vai cobrir, para qual vai dar mais destaque. E aí aparecem 129 milhões do escritório da mulher de um ministro. E 300... Qual é 400. 400 mil. Qualquer irregularidade é para ser apurada, isso é premissa. 400 mil... na casa de um deputado, você não sabe a origem. Tá? Precisa averiguar. O jornalista normal, ele vai se interessar por qual caso? Em apurar 129 milhões ou 400 mil? Então você começa para ver, tanto é corretíssima a tese do balão de ensaio, cortina de fumaça? Cortina de fumaça, é essa palavra, essa expressão. Que vocês vão ver como é que os jornais vão cobrir os 2 casos ao longo da semana. Eles já não falam nada, nós continuamos em cima dos 129 milhões, repita-se, que era o que a mulher do ministro Moraes, é o que prevê o contrato que ela assinou, receberia 129 milhões em 3 anos. Mesadas de 3 milhões e 600 mil. 3 milhões e 600 mil, você separa os 600 mil, gasta 3 milhões, guarda 3 milhões e 600, você cobre aí 2 deputados. Quando se divulga parte da descoberta, é cortina de fumaça. Porque você há indícios de irregularidades, apura discretamente até o fim. Claro. Pega tudo. Porque, digamos que houvesse mais dinheiro guardado em outros lugares, já não tem mais. A gente esconde. Eu não entendo, quando divulgam assim, é o Flávio Dino ajudando o colega ao lado. E se valendo, certamente, de informações que ele tem na Câmara. No Senado, na Câmara, no Congresso, enfim, porque ele se vale ele continua político e se vale dos companheiros que estão por lá. Em cargos de direção, em cargos na mesa também. Agora, então tá bom, vamos apurar tudo. Mas eu, enquanto estiver normal, começaria pelos 129 milhões recebidos pela mulher do Alexandre de Moraes. Pois é, Marcília, o Sóstenes Cavalcante hoje concedeu uma coletiva, né? Nós acompanhamos ali um trecho, ele disse que a origem desse valor aí de R$430 mil em espécie, que foi encontrado no flat que ele aluga em Brasília, seria proveniente de uma venda de um imóvel, que ele teria esquecido ali de realizar o depósito num banco, esse valor estava lacrado, né? Se diz alvo aí de perseguição política, né? O mesmo caso aí do deputado Carlos Jordi. Veja, como a gente disse, a premissa é básica. Então, eles têm de explicar,
né? E tem de documentar, e isso daí é imperativo, tanto o Sóstenes quanto o Jordi. Todos. Né? Isso em qualquer momento. E que isso seja feito logo. Hoje eles vieram, disseram que há outros documentos, enfim, deram uma primeira explicação, agora apresentem os outros documentos e ponham terra em cima dessa questão. Agora, a gente precisa olhar o outro lado, e o outro lado é sempre um cálculo estratégico. Justiça, o STF não é mais uma corte de justiça. O Dino, ele não é um ministro do STF, ele é um político petista colocado lá para continuar, como bem disse o Augusto, sendo um político petista vestido de toga e comunista ainda por cima, né? Podia até botar uma toga vermelha, talvez lhe lhe caísse melhor. E o timing político dessas operações, né, também a gente precisa aqui fazer um registro. Outra coisa, temos perseguição à direita dentro do país? Temos perseguição à direita. Isso é fishing expedition, como a gente fala, pesca probatória? Porque já puseram a mão em celulares. Então, enfim, é uma forma de você tentar buscar outras coisas se as que você encontrou não são suficientes. E nunca são, eles vão sempre atrás de outras coisas. É uma cortina de fumaça, uma possível cortina de fumaça para ocultar os escândalos que estão no entorno do Lula, o filho dele, o irmão do Lula, o Frei Chico e etc. Também, os 129 milhões, tudo isso é completamente plausível. Agora, que venham Sóstenes e Jordi e apresentem os documentos e enterrem essa história. É claro que essa perseguição haverá. A direita tem de saber que essas perseguições, infelizmente, fazem parte do jogo. E o jogo político hoje dentro do país é feito de mãos dadas pela esquerda com o STF. Então, se você é um político de direita, você precisa saber que esse jogo vai ser feito dessa forma e se preparar para isso apresentando os documentos necessários. O Dino é alguém que, enfim, quando determina algo, a gente sabe que de jurídico e de judicial terá muito pouco. Pois é, Piotr, desde que Flávio Dino assumiu o Supremo, ele quer controlar ali, né, o pagamento das emendas. Esse ano já bloqueou valores para os parlamentares, aí sempre com a justificativa de mais transparência, mas no fim das contas vira aí uma moeda de troca e os parlamentares acabam virando reféns, né, muitas vezes do Supremo. Mas aí eu vou ao ponto que o Augusto mencionou. Por que não faz a investigação completa e entrega tudo? Tem em sigilo até para pegar de surpresa. Exatamente. Aí vamos usar uma cronologia rápida aqui. Ontem o ministro Mendonça, veja a diferença. Depois de muito tempo, ou seja, inclusive com a CPMI avançando, é que o ministro Mendonça retirou o sigilo e detalhou as irregularidades dos contratos sobre o INSS. Só depois. E olha que nós já estamos num ponto bem avançado da investigação da CPMI. O Dino já, num primeiro momento, está aqui, já divulga tudo, joga tudo para a imprensa. Cadê o sigilo máximo? Exatamente. Ou seja, até porque, óbvio, eu concordo plenamente, os deputados têm que se explicar. E a explicação tem que ser dada e tem que ser convincente. Agora, o Flávio Dino é justamente o ministro que, hoje do Supremo, que era ministro da Justiça do Lula, que inventou aquela tese de que as câmeras, o contrato, depois de 30 dias, somem as imagens e tudo mais sobre o 8 de janeiro. Alguém que fosse minimamente previdente, você acha que não resguardaria aquelas imagens de um ato que eles chamam de golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito? Quer dizer, além de tudo, ele é precário nessa questão. E é alguém que veio do governo com uma visão extremamente política. Ele foi colocado, o Lula disse, um primeiro-ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Não é o ministro que deveria estar à frente disso, inclusive num momento como esse. Por precaução, para usar uma expressão que o Supremo adora, por precaução isso deveria estar na mão de um outro ministro. Porque um outro ministro técnico poderia tomar até as mesmas medidas, mas você levantaria a suspeição que se sugere do ponto de vista de manipulação política e uso do Supremo para essa questão de perseguição da direita, que também não é nenhuma novidade na história do Brasil. Os deputados têm que se explicar, assim como o Lulinha também tem que explicar essa viagem que ele fez ao lado do filho do careca do INSS. Como todos os petistas precisam explicar em relação ao escândalo do INSS, que neste momento, para se ter uma ideia, basta dizer, os petistas votam todos contra nas convocações desses parlamentares ou de pessoas ligadas ao PT, inclusive do irmão do Lula e tudo mais, a começar também do filho do Lula, o Lulinha. Quer dizer,
Então, quer dizer, eu tenho um Supremo que está tão cioso e preocupado em investigar. Tudo bem, ninguém está reclamando dessa preocupação em investigação, mas por que o outro lado não tem esse tipo de coisa? Ou seja, levanta-se essa suspeição e aí a gente começa a resumir tudo a perseguição política. Não impede, muito pelo contrário, obriga os deputados do PL a se explicarem como vieram publicamente já se manifestar. O Lulinha já veio publicamente se manifestar dessa viagem? A gente não vê isso da esquerda. E não raro você vê alguma proteção por parte do próprio Supremo dizendo, não precisa explicar nada, por uma CPMI, que é exatamente um órgão do Congresso para fazer investigação. Olha aqui, o Flávio Dino deve algumas explicações que merecem boas investigações, né? E cadê as câmeras do Ministério da Justiça? Foi com o Flávio Dino que eu vi aconteceu um fenômeno que eu nunca imaginei que apareceria na minha vida e eu acompanho a eleição faz tempo. Foi no Maranhão que apareceram as urnas que deram 100% para um candidato. 100%. Um economista conhecido que fez um registro num post no Twitter, agora antigo Twitter, o X, ele registrou pasmo dele diante disso, teve a conta bloqueada. Eu vou insistir nisso aí. Não existe 100% de voto, nunca em eleição majoritária. Isso não existe. Aliás, em eleição nenhuma. Todas aconteceram no Maranhão, que ele controla como um coronel pior que o Sarney. Os maranhenses precisam votar com mais cuidado. Trocar o Sarney pelo Flávio Dino, o mato e a capoeira, repito. O Dino poderia oferecer explicações sobre isso. Vai investigar os 100% de votos que ele conseguiu, só candidatos dele. Tudo no Maranhão. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a decisão de cassar o mandato do deputado Alexandre Ramagem pela mesa diretora ocorreu para evitar um desgaste com o Supremo depois do caso de Carla Zambelli. Mota afirmou que inicialmente a decisão seria levada ao plenário, mas que em consenso com líderes partidários ficou decidido que a perda do mandato seria feita por ofício. Pelas redes sociais, Alexandre Ramagem se pronunciou sobre o assunto. Pela mesa da casa. A Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada. Pela mesa da casa. Por pura covardia. Uma decisão que não respeitou os requerimentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu texto claro da Constituição. Para isso, o presidente da Câmara falou: fiz o que tive que fazer. Infelizmente, as palavras de um boneco marionete nas mãos de um ministro do STF. Covardia é ter consciência do que é certo e não fazê-lo. Não consegue ter a coragem de defender, na forma da lei, a sua própria instituição e os mandatos do parlamento. É um presidente de poder subordinado a um ministro de outro poder. Bom, já Eduardo Bolsonaro disse que valeu a pena ter ficado nos Estados Unidos. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. Marcília, a gente comentou aqui essa semana a incongruência, né, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, porque o caso do Ramagem e da Carla Zambelli são idênticos no sentido de que ambos foram condenados pelo Supremo, né, com o trânsito em julgado da sentença, claro que por crimes diferentes, mas foram condenados pelo Supremo, mas tiveram um tratamento diferente ali pelo presidente da Câmara, que não quis se indispor com o Supremo Tribunal Federal, Marcília. Ele não tem nenhuma relação de subordinação com o Supremo Tribunal Federal? O Mota ele não tem mais pudor, né? Veja, havia uma época em que
dizer algo assim, né? Que eu descumpri aqui a Constituição, mas foi para não ficar mal com o STF. Era algo que a gente aqui analisava e tal, mas que o Mota não assumia. Agora ele está assumindo sem qualquer pudor a sua postura política diante da Constituição. Veja, o caso do Ramagem, Paulo, é pior ainda do que o da Zambelli. Sabe por quê? Porque o do Ramagem nem transitou inteiro em julgado. O caso dele foi cindido. Houve uma divisão, né, por conta da imunidade, etc. e tal. Ele foi, então, condenado ou julgado por certos crimes e outros ficaram sem julgar e ainda estão. Então não houve o trânsito total, não houve a condenação completa e definitiva de todos os crimes. Portanto, sequer esse passo foi dado. A Zambelli não, ela foi integralmente condenada. O Ramagem não foi. Então o Mota, ele passa por cima desse passo, que é o do trânsito em julgado completo, ele passa por cima do fato de que o trânsito em julgado deve levar o plenário a avaliar a questão, ele passa por cima do fato de que o Eduardo Bolsonaro, por conta de faltas, poderia, por que eu digo poderia ser cassado? Porque a mesa delibera, mas o artigo 55 fala que a mesa vai deliberar sobre a cassação de quem perde o mandato por faltas, assegurada a ampla defesa. O que quer dizer isso? Nada. Assegurada a ampla defesa, óbvio, significa que a mesa vai deliberar depois da pessoa poder se defender na Câmara. O Mota vai lá, joga fora o artigo 55, joga fora a Constituição para não ficar mal com o STF e assume. Quer dizer, olha o momento em que nós estamos. Era para ele estar com vergonha, no mínimo, de ter feito isso, mas não, ele vai lá e bate no peito e fala, não, realmente eu não quis ficar mal com o STF, eu descumpri a Constituição, eu submeti a minha casa, a casa que eu presido, a um vexame, porque eu pego uma prerrogativa da minha casa e passo por cima dela, jogo tudo fora para não ficar mal com o Moraes e ainda conto isso para o público. Quer dizer, se a gente ainda acredita que tem um Congresso funcionando, me parece que somos bastante ingênuos. É difícil de acreditar. Ainda ontem nós exibimos ali um trecho da fala do senador Alessandro Vieira, né, também admitindo que o ministro Alexandre de Moraes participou ali da redação do texto do projeto de lei da dosimetria e não bastasse participar do texto, ainda ligou, né, para alguns senadores pedindo ali votos, conversando a respeito desse projeto. Não que houvesse dúvida da interferência do Moraes nas decisões do Hugo Mota, mas ele escancarar isso revela que ele não tem escrúpulos, pudores e tampouco vergonha na cara. Porque, de novo, eu vou insistir no ponto de ontem, ele tinha a Constituição ao lado dele, a favor dele. Era só, veja só, ler o texto constitucional para o ministro do Supremo. Seria, inclusive, vexatório, né? Você ter que ler ipsis literis ali, ou seja, na íntegra, sem grandes interpretações, porque não é necessário interpretar nesse texto. Eu li ontem, posso fazê-lo hoje novamente, mas qualquer pessoa pode consultar lá o artigo 55. E lá está muito claro. Quem decide sobre cassação de mandato de parlamentar com trânsito julgado, ou seja, por condenação com trânsito julgado, é o plenário. Ele tem que obrigatoriamente colocar em votação e a decisão do plenário é soberana. Ou seja, ele tinha a Constituição a favor dele, para entrar para a história, inclusive. Vai entrar com a história como um Severino Cavalcante, que simplesmente, Severino Cavalcante, para quem não se lembra, foi presidente da Câmara e caiu por causa de pedir propina para o restaurante lá da Câmara. No caso do Hugo Mota, ele vai ficar menor do que o Severino, porque aqui ele tinha só a Constituição, eu estou dizendo só de uma maneira enfática, tá? Ele não precisava de nada além, não teve coragem para fazer isso. É das coisas mais vergonhosas na história do parlamento brasileiro, não dá para ser pior. O caso do Ramagem é exatamente igual ao da Carla Zambelli, que ele consultou, ele levou para o plenário. E ali não houve votos para caçar a Carla Zambelli. A alegação dizendo, mas ele está preso depois. Não, pera um pouquinho. Não, um passo por vez. E no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, em que tecnicamente, do ponto de vista apenas da letra fria ali, a Câmara delibera, mas tem que assegurar o direito à ampla defesa, como já mencionou aqui o Marcília, mas ele está longe da Câmara e está longe do Brasil. Por quê? Porque ele está perseguido, porque ele seria preso.
E preso por quê? Porque cometeu algum crime? Não, ele cometeu, ele só disse o que ele pensa. E a ele é assegurado pelo artigo 53. Ou seja, o Mota não rasgou apenas o artigo 55 da Constituição, rasgou o 53 também, que assegura a inviolabilidade do parlamentar por palavras e votos. O caso do Eduardo Bolsonaro, e não preciso aqui entrar no mérito da questão. Ele está fora do país porque se ele estivesse aqui, ele estaria preso pelo que ele falou. E ele não pode ser preso pelo que ele falou. Isso é simples, é outro texto muito básico na Constituição. As pessoas às vezes comentam aqui, eu vejo nas redes sociais, vocês ficam falando de Constituição, você quer que eu fale do quê? Eu tenho que defender a Constituição porque essa é a única condição que nós temos de enfrentar hoje um Supremo que faz dos ataques mais violentos do ponto de vista institucional para acabar com tudo que foi construído desde a redemocratização do país nos anos 80 com a Constituição promulgada em 88. 5 de outubro de 88. O Hugo Mota se comparou a Ulisses Guimarães. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Thank you.